Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juristalk com um amigo, um companheiro, um cara muito especial, um fornecedor, um amigo mesmo de verdade, que vai falar sobre um tema que eu acho que é muito importante para a gente: gestão estratégica, empreendedorismo, inovação, tudo isso voltado para identificar quais são as necessidades do futuro da advocacia. Então hoje meu amigo Stefano está aqui, Stefano Antunes, um faixa marrom de jiu-jitsu, cara bom mesmo, casado com Duda, pai de Heitor e CEO do Grupo Escopo, que eu fico muito orgulhoso de ser parte desse grupo como cliente. Stefano, seja bem-vindo mais uma vez ao Juristalk. A gente está retomando a temporada esse ano, você é o primeiro a ser entrevistado, conversarmos. E a ideia hoje é que a gente faça esse bate-papo e traga alguns insights para o pessoal que vai ouvir e construir, para que eles possam construir um cenário bacana de gestão nas empresas, nos escritórios, no dia a dia, nas carreiras dele. Então seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer estar com você, independente de onde quer que seja, né? Seja nas reuniões, seja nos almoços, seja nos happy hours, ou seja aqui batendo um papo com essa galera show que lhe assiste, né? Que vai de fato nos assistir. Enfim, adoro falar sobre o que eu faço, falar um pouco sobre minha trajetória, minha história. Espero que a gente possa trazer aqui com uma pitada de humor, com uma pitada de brincadeira, insights de fato realmente relevantes. E vamos embora. Eu tenho certeza disso, meu amigo. Eu fico muito feliz de você estar aqui, porque eu já vivi vários momentos com vocês e eu tenho certeza que a galera que vai escutar o podcast vai ter muito conhecimento partilhado por você, meu irmão. Antes da gente começar esse momento, eu sempre falo o seguinte: a ideia do humor vem nesse sentido. Conta aí um pouquinho da sua história, né? Você estava falando antes aqui que se contar até o burro chora, mas eu quero saber exatamente o objetivo é que você conte para que a gente possa se conectar a essa história e aprender um pouco mais com ela. Perfeito. Se o carroceiro passar, o burro se acaba de chorar. Mas brincadeiras à parte, eu sou o Stefano Antunes, sou psicólogo de formação, tá? E eu costumo dizer que a psicologia para mim é só a formação, porque de fato depois eu enveredei por outros caminhos, fiz mestrado na área de engenharia de produção, sou especialista na área de exponencialidade, na área de pessoas, sou Black Belt Lean Six Sigma, que é uma formação na área de processos. Então, de uma forma muito maluca e na época não intencional, eu fui passeando por várias áreas do saber. E aí, hoje em dia, eu paro para entender que isso tem muito a ver com o meu perfil. Eu sou um cara muito inquieto, um cara muito inconforme, eu sou um cara profundamente ansioso, e aí hoje eu procuro trabalhar a ansiedade. Entendi, João, que a ansiedade não é ruim. Ela é ruim quando ela é mal dosada. E aí eu trabalho hoje tanto na atividade física, como na terapia, na meditação, realmente é esse equilíbrio, que eu acho que nossa vida é feita de equilíbrio. Eu costumo dizer que a minha vida empreendedora, eu não sabia o que era empreender, né, até de fato abrir a consultoria, mas eu sempre fui líder e eu sempre fui empreendedor. Hoje em dia eu entendo por quê. Minha mãe fala que eu, ainda moleque, pegava folhas de papel ofício, fazia desenhos. Eu tenho uma habilidade motora muito ruim, mas fazia desenho do jeito que dava, né? Então. E aí eu ia vender na casa de uma tia-avó que morava perto lá da gente, no Barro Vermelho. Morava lá no Barro Vermelho quando era novo. Então, minha mãe dizia: meu filho, pelo amor de Deus, isso, assim, você vai vender pra sua tia, vou. E aí levava como se fosse um livro realmente para vender. E aí eu sempre tive um perfil de liderança na minha vida. Joguei durante muito tempo handebol, na época de escola. Então eu sempre fui capitão de equipe. Eu sempre fui o cara que era líder de sala. Saí de uma escola pequena pro Colégio das Neves. E aí com 6 meses, na primeira eleição, já era líder de sala. Então eu sempre gostei de encabeçar as coisas, de tomar a frente das coisas, né? E aí eu costumo dizer que a minha primeira experiência empreendedora, eu tive um bloco de carnaval. Poucas Agora, pessoas... essa é é boa. nova. Papai tinha casa de praia em Graçandu. E aí tinham vários blocos, que era os lisos, só a ralé. Tinha uns blocos, nome de bloco de carnaval. E aí eu com alguns vizinhos, eu disse: a gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que nadar no Oceano Azul. E o nome do bloco era Tá Liso Diga. E aí esse bloco, a gente oferecia bebida free. A caipirinha não era de boa qualidade? Não, né? Verdade. Era feito com água mineral? Também não. A Covisa vai me prender? Hoje não mais, Não porque mais, já prescreveu. Mas a gente fazia isso, a gente aumentou o bloco. Então, assim, eu lembro muito bem que, na época, todos os estagiários
E a gente saía devendo R$ 6.000 no carnaval. Na época, 2003, 2004, 2006. Porque a gente fazia camisa na serigrafia e aí a gente pagava quando voltava. E aí imagina se uma casa dessa é assaltada e os abadés são todos roubados por algum motivo. Já era, né? Já era. E aí eu me recordo muito bem até hoje, a gente se esquece de algumas histórias, mas a gente lembra muito do sentimento que foi gerado. Do frio na barriga. E da sensação boa de ter, no final, dar tudo certo, ter sido executado, as pessoas gostaram, o pessoal bebeu, se divertiu e tal. E às vezes sobrava um dinheirinho que na época a gente ia pro Sal e Brasa jantar, os quatro. Que era o auge, né? Ir Era pro o Sal e auge, Brasa exatamente. jantar com as namoradas e etc. Então, assim, a veia empreendedora, a veia liderança sempre teve muito forte na minha vida. Isso é algo que vem desde berço. Hoje eu consigo entender, até por meio da terapia, trazendo realmente alguns assuntos à tona. E aí, de lá pra cá, o jogo ficou sério, né? Comecei a empreender oficialmente em 2014 com esse corpo. E aí hoje estamos aí quase 11 anos depois, líderes de mercado, atendendo grandes empresas e algumas de menor porte também, que a gente entende que a gestão ela tem que ser democratizada para todo mundo. O grande só fica grande porque lá atrás ele era pequeno e teve acesso a um suporte especializado. E hoje eu costumo dizer que a minha grande missão lá no Grupo Escopo é transformar as empresas. E aí esse conceito de transformação é algo muito relativo, né? Tem pessoas que transformar é diminuir, tem para empresas que transformar é dobrar, triplicar, quadruplicar. E a ideia é essa. Então a gente tá aqui para somar, para ter relacionamento, para ter momentos como esse, estamos tendo contigo hoje. E eu acho que o relacionamento ele precede qualquer venda e a gente tá aqui para ajudar o mercado, o ecossistema, etc. Que massa, cara. Eu vou parar aí, destacar dois elementos que eu acho que são importantes, porque a ideia dos insights que você vai dando, a gente vai conversando. Primeiro, você falou que a ansiedade não é algo ruim por si só, né? E eu acho que é uma perspectiva hoje muito presente no dia a dia, você trazer, até como psicólogo também, que a Uhum. formação base é muito importante, essa ideia. Como é que é isso? Como é que você vê essa ideia? Porque de fato, né? Nicodemo, meu sócio, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Todo sentimento, toda emoção, todo sintoma, vamos dizer assim, eu não sei nem definir como seria ansiedade, ele sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Sim, Então, a partir dessa frase dele, eu uso para tudo, né? Então, a gente entender que tudo pode ser administrado, extrair do melhor e deixar a parte pior do lado de fora. Como é que você vê isso? Só para a gente pegar isso, tá? perfeito. Esse primeiro ponto eu acho que é fantástico. Depois a gente vai comentar os demais. Eu acho assim, quando se fala de ansiedade hoje em dia, se fala sempre com uma conotação muito ruim. Porque a gente vê, de fato, pessoas que adoecem por ansiedade ou que não conseguem colher bons frutos. E aí, eu também via dessa forma. E aí, o processo de terapia, que para mim é igual a tomar banho, eu preciso fazer de uma forma constante. Já estou aí há mais de 2 anos sem parar. Terapia, para só recesso, férias, etc., viagens, mas realmente é algo constante. Eu parei para entender que eu sempre trouxe uma conotação ruim do senso comum, mas aí com as profissionais que me ajudaram e ajudam até hoje, veio à tona de, Stefano, será que se você não fosse tão ansioso, tão inconformado, é, tão pilhado, dinâmico, você estaria onde você está hoje? E aí a pergunta que a gente respondeu é que não, Não, é verdade. porque eu me considero um cara profundamente inconformado. E meu time também é assim. É, algumas pessoas mais, outras menos pelo perfil. Então a ansiedade ela não é um aspecto ruim, desde que ela seja dosada. Né? Tem uma frase que fala mais ou menos assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então hoje o meu trabalho é entender que se eu tivesse uma ansiedade, se é que posso dizer assim, num nível normal, talvez eu não tivesse avançado tanto na minha vida, na minha carreira, nas minhas formações. O cara que fiz 3, 4 pós-graduações. Tem gente que faz um e para, né? Mas a minha ânsia, a minha sede de conhecimento é algo muito forte. E aí, a ansiedade vem um pouco desse inconformismo e vice-versa. Então, eu acho que entre ser um ansioso e ser um ansioso patológico, com aspectos de fato nocivos, esse é o meu grande desafio. Steph, você consegue manter a ansiedade no nível sempre normal? Jamais. Tem momentos que, de fato, eu me pego mais pilhado do que deveria. Mas aí eu ter consciência disso e saber voltar para um patamar que não me gera adoecimento e que me gera resultado positivo, em detrimento de um cenário ruim,
Isso é o que eu consigo fazer hoje. Fantástico. E eu acho que dentro da lógica que você acabou de colocar, e somando a ideia de que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Você imagina que a ansiedade pode ser, se administrada, um combustível para exatamente, por exemplo, o empreendedorismo, né? Ou seja, Sim. você ser ansioso em colocar em prática, administrando isso, obviamente, porque realmente um momento que vai para o patológico, e não tem dúvida, a gente não tem dúvida disso, mas administrando isso, eu também sou ansioso e reconheço isso, e hoje administro também. Foi muito interessante esse insight, porque eu me Sim. reconheci nele. E que é um ponto, às vezes, que o primeiro ponto é a gente se aceitar. Né? Então, assim, eu sou um cara ansioso. Eu me vejo como ansioso, mas eu não quero aceitar porque existe uma conotação negativa acerca disso. Ansiedade é muito excesso de futuro. Mas será que não é importante para o empresário olhar para frente? É verdade. Visão é tudo, né? Ou seja, tá buscando aquilo que vai acontecer, exatamente. Agora, sem que eu me angustie Isso. de uma forma absurda, mas assim, aquele friozinho na barriga tem que ter. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que é aquele cara que, super tranquilo, não conheço. Não dá. Uma conexão que eu vou fazer, e eu acho que no final das contas não deixa de ser uma soft skill, né? Se você eu acho que a gente podia pensar, e aí uma sugestão para a gente pensar mais para frente, em transformar esse termo, em vez de criar um termo ansiedade, o seu termo ansiedade, ser outro termo para uma soft skill do empreendedor. Porque realmente, os que eu conheço têm ansiedade, têm visão de futuro, têm essa inquietação, que a gente pode até usar inquietação como inconformismo. sinônimo, inconformismo, exatamente como sinônimo. E aí a gente consegue construir uma soft skill fundamental, né? Porque se você pensa no futuro, você tende a realizar, você tende a buscar, você tende a ir atrás, né? Claro, cansa muitas vezes, né? Porque fica naquela busca eterna, né? Atrás do que muitas vezes não é palpável, mas eu acho que é interessante. Uma segunda soft skill que eu queria que você ressaltasse também, que você falou, é a ideia da liderança. Uhum. Você falou essa perspectiva de liderança, que eu acho que é muito interessante, você trazer esse elemento, né, expor um pouco mais, né, porque a parte de liderança é algo que também a gente vê como necessário, né, liderar processos, liderar pessoas, fazer a coisa acontecer, então tem tudo a ver com o empreendedorismo. Como é que você vê isso? É interessante que eu não me recordo de nenhum referencial. Obviamente que pai, mãe lideraram a minha educação, mas eu não tenho. Meu pai é um microempreendedor, tinha um pequeno história de contabilidade, e minha mãe é servidora pública. Então eu nunca vi meus pais em palcos com grandes holofotes, pessoas muito low profile. E aí eu também não sei de onde é que vem isso. Mas eu sei que eu sempre tive esse perfil. Eu acho que eu gosto do frio na barriga, né? Falando muito do jiu-jitsu, das competições. Aquele momento ali pré-tatame, apesar de ser incômodo, aquele incômodo gostoso, eu gosto. E eu acho que a liderança é muito sobre isso. Porque um grande líder, ele tem um poder, deveria ter um poder muito forte de execução. Porque o gosto do líder é chegar no final e dizer, tá feito. Não por si, mas você conduzir pessoas, né, a fazerem isso. Eu tenho outro perfil muito interessante. Eu acho que as pessoas gostam de mim, espero, mas eu sou um cara que eu vou sempre pelo correto, nunca pelo agrado. Então, assim, lá no Grupo Scope eu sou o cara antidemocrático. Eu só para deixar um parênteses aqui, eu recebi muita bronca dele já, porque depois a gente vai comentar alguns detalhes. É exatamente isso. Sempre, não, vamos por aqui, vamos fazer aqueles. Não acho correto. Vamos por aqui, o caminho é esse, você tá errado. E é muito importante isso, pelo menos eu senti essa importância exatamente. Eu confirmo isso. Tem um cliente nosso, Paulinho, você conhece também, que é da Mármore Limitada. Ele fala, bicho, eu tô contigo até hoje, porque você nunca passou a mão na minha cabeça. Você, velho, mas não é esse o meu objetivo. E assim, tudo certo se você ficar putaço comigo durante um tempo. E se você rescindir o contrato comigo, um cliente que seja, porque eu fiz o correto para você, tá tudo certo também. Eu espero que isso tenha sido uma contribuição. Obviamente que existem formas de falar. Não é sobre desrespeito, deselegância, mas eu sempre entendi que para ser líder eu queria sempre, primeiramente, o bem do outro. E hoje, uma equipe maior, liderando alguns outros aspectos também fora do ambiente de trabalho, eu me coloco muito no papel de servidor. Então, assim, eu costumo dizer que hoje eu sou o consultor dos meus consultores. Porque hoje eu executo muito pouco, né? Eu vou, às vezes, para uma palestra, subo num palco, uma reunião mais estratégica, mas é muito raro. A minha função é conduzir eles para que eles consigam conduzir com qualidade com o cliente. Entender todas essas nuances que, às vezes, não vai ser feito da forma como eu
não é nem como deveria, mas como eu faria. E hoje eu tenho uma maturidade muito grande para entender isso. Entender um pouco da particularidade de cada um. Esse traço de personalidade é muito interessante, pelo menos para mim foi, porque de fato a gente tem essa questão da liderança no DNA, Sim. isso acaba gerando uma dificuldade, por exemplo, das pessoas que estão ao nosso redor de entender e de se posicionar de uma forma que nos ajude, né? Porque é o que eu costumo dizer, né? O primeiro desafio no colaborador meu é me convencer. E como eu tenho uma capacidade de persuasão muito grande, acaba gerando uma certa dificuldade. É meio que um desafio, né? Eu preciso saber se você tem condições de me convencer, porque a partir daí a gente começa a trabalhar. Mas você falou outro ponto também que eu queria comentar e dar um depoimento exatamente nesse sentido. Você falou quando trouxe a história para a construção do Grupo Escopo, né, eu fui um dos primeiros clientes, já fui até homenageado na perspectiva de os maiores tomadores. João Paulo, ano passado, ele foi oficialmente chancelado como o cliente que teve mais projetos abertos, né? Você, que eu falo, né? Mas assim, o Grupo Melo Araújo. Isso. Então, foi premiado no palco do Teatro Riachuelo, né? Coisa fina. Mas eu antes da premiação, sem interesse, já devolvendo, eu dei um depoimento, não lembro em que aspecto, acho que foi nas redes sociais, enfim, falando exatamente da ideia de transformação. Isso é uma coisa que é muito marcante. Né? Eu estou com 20 e poucos anos, advogado, depois empreendedor, depois empresário, a gente tem também esse detalhe também. E aí, nessa virada de chave entre empreendedor e empresário, eu lembro que a gente se encontrou exatamente nesse sentido. Você, olha, eu posso te ajudar tanto na seleção de colaboradores, quanto também na construção de processos. E foram vários momentos, por isso que eu me tornei um dos maiores tomadores, né? Porque é uma das características que o rapaz tem aqui, que é exatamente a ausência de foco, que eu estou trabalhando isso. Você já apontou o dedo várias vezes. Calma, o meu método heterodoxo de trabalhar, enfim. Mas a ideia de transformação foi muito importante para a gente, e aí o depoimento é exatamente nesse sentido. Eu entendo, eu li o encontro e eu trouxe a ideia de que realmente houve uma transformação do Grupo Melo Araújo. Na realidade não era nem grupo, né? Era um ajeitado de algumas empresas já, mas não tinha nem a concepção de grupo, por exemplo, que foi uma das ideias que você trouxe, inclusive antes, com a construção do Grupo Escopo. Então a ideia de grupo, a ideia de organização, a ideia de gestão foi muito fundamental. E aí eu entendo, claro, ainda a gente está no início da caminhada, mas eu entendo que houve já uma transformação. É como se a gente estivesse caminhando para o lado esquerdo e de repente, não, agora a gente vai caminhar para o lado direito, que é o correto. Então essa transformação ela é muito importante. E a ideia hoje é assim, de alguma forma, né, o que você me entregou nesse período, né, de várias consultorias, todas elas bem estruturadas, a gente trazer agora insights com os nossa audiência, né? Então a ideia é como é que a gente pode pensar, por exemplo, olhando para o meu caso, olhando para o caso de outros colegas que você já atende também, outros escritórios, em transformar o universo jurídico, os escritórios, as carreiras individuais, enfim, toda a pleia de personagens do universo jurídico em profissionais, empreendedores de verdade, que falem sobre gestão, enfim. Como é que você enxerga isso? Perfeito. O empresário, o advogado, perdão, ele vem melhorando muito o posicionamento dele, a visão dele enquanto empresa. Você sabe muito bem que alguns colegas seus, ainda existem alguns, mas muitos, assim, não sabia separar o que era receita do que era prolabore. Isso, na verdade, João, isso é algo muito forte em profissionais liberais, que o advogado não deixa de ser. Então, eu estou falando também para nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainers, que eu tenho um em casa e o seu quão difícil compreender que eu tenho hoje X alunos, esse dinheiro não é seu. Isso aí é da sua empresa, você precisa tirar uma parte disso para investir em alguma coisa, pensar em novos produtos, etc. Mas, enfim. Falando um pouco da advocacia, eu acho que a advocacia ela tem essa mesma nuance. Mas aí as pessoas começaram a entender que fazia sentido profissionalizar. Então, o advogado ele passou de um empreendedor para um empresário. E existe uma diferença gritante nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho também, isso é importante. Empreender é massa. Empresariar é uma merda. É foda, é chato, é um saco. É verdade. Essa é a melhor definição que eu escutei. Mas empreender, a gente tem ideias, a gente tem um público-alvo, a gente tem uma proposta de valor, a gente acha que vai transformar um mundo, seja um mundo pequeno, né, daquele nosso público, e enfim, a gente cria um protótipo e a gente vai, etc. Empresariar é a hora que a onça vai beber água. Então você tem que selecionar gente, perde gente, ganha gente, treina gente, demite,
retém e Ganha, aí perde, gasta, ganha, pois é, faz ganha, conta. Aí você tem toda a parte tributária, fiscal, contábil, todas as burocracias que o nosso país exige. O governo, quando ele não atrapalha, ele já ajuda muito. E vem questão de licenças, toda a parte legal. E toda a parte de estrutura de gestão, né? Então, assim, separar indicadores, olhar para análises financeiras, entender. Porque no começo é muito fácil crescer, porque 1 vezes 2, tudo 2 vezes 1 é muito fácil, né? Você dobrar é muito tranquilo. Mas vai dobrar de tempos em tempos, né? Quando os custos aumentam, eu não tenho mais. Eu tenho alguns custos fixos que de fato já oneram um pouquinho toda essa parte dessa controladoria, etc. Então, assim, o mercado jurídico hoje ele vem mudando. Já de um tempo, claro. Onde empreendedores jurídicos, advogados, passaram a se tornar empresários. E entenderam que havia uma capacidade de multiplicar receitas por meio da criação de times, por meio da criação de esteiras de produto, por meio de uma segmentação. Então, eu me recordo, mais novo, você ia passando num local e tinha a advocacia. O cara fazia de tudo, muito, né? Hoje em dia você percebe um nichamento muito mais forte, como é o caso lá da Amélia Araújo. E aí, assim, mas eu tenho outra área, tá? Mas aí eu crio um spin-off dessa área para que seja um outro escritório com a outra label e etc. Então, eu acho que hoje o mercado jurídico ele vive uma profissionalização, bem como vários mercados, com sistema, com processo. Então, assim, tem um colega seu, né, que também é cliente nosso, que fala: advogado é o bicho. Porque, assim, o advogado ele é muito, muito semelhante ao chefe de cozinha. O chefe de cozinha você tem uma ficha técnica. Aí o cara, ele quer porque quer colocar creme de leite num negócio que não tem creme de leite, porque ele acha que ele é um artista e tem que colocar, quando na verdade não tem. E aí, assim, dentro de um história de advocacia, eu preciso ter processos claros. Eu não preciso ter uma iluminação de um grande jurista que vem, né, do além para me dizer como é que eu tenho que fazer uma petição, uma tese, etc. Então, assim, hoje em dia, escritórios que crescem, eles crescem porque ele tem uma boa gestão. Não só pelo know-how e pela expertise da equipe, ou do advogado, que é aquele cara ali. Então, assim, como é que eu transformo, como é que eu cresço a minha equipe, tirando um pouquinho do meu know-how e passando para a equipe para que eles façam um modus operandi muito semelhante. O advogado, bem como o personal, o físio, o nutri, ele tem uma capacidade de atendimento pequena, porque você tem ali todos os dias 8, 10 horas por dia para trabalhar e vezes 5 dias na semana. Então, o pulo desse step A para o step B, que é o step de você criar uma equipe, colocar mais pessoas para trabalhar, fazer esse compartilhamento de know-how, manter a mesma lógica, e isso pensando na operação, mas pensando em como é que eu vou me comunicar melhor, como é que eu vou atrair cliente, como é que eu vou gerenciar essa finança, como é que eu vou rentabilizar as entradas que tem. A advocacia é muito peculiar, principalmente no início, no que respeita à dificuldade de entrada pela morosidade da justiça. Como é que eu crio um modelo de negócio que eu não dependa só da justiça? Como é que eu posso monetizar antes? Então, assim, é um segmento. Todo cliente que eu chego, o cara fala: chefe, meu negócio é tão peculiar. Eu digo: rapaz, não é só o seu, não. Todo mundo me diz Todo isso. tem, né? E aí, na advocacia não é diferente. Então, assim, a advocacia ela vem hoje para uma perspectiva de profissionalização. E a gente acha que isso é amplamente acessível para todos. Não é. Não é. Isso aí é um ponto fora da curva. O pior só fazendo uma parte, o pior é você ver essa realidade e aí dentro do cenário, né? Graças a Deus já encontrei você, já fiz a transformação e a gente já tem uma estrada nesse sentido. Eu acho que já tem pelo menos uns 8 anos Isso. nessa estrada. E aí isso gera em mim uma sensação muito clara de que é um divisor de águas. Sim. Então um advogado, eu vou dizer na minha ótica, né? O meu caso era empreendedor e hoje o advogado empresário. Ele vem com a necessidade, vem com as dores, né? Muitas vezes a gente para buscar eu tive que apanhar, né? Você Sim. lembra bem? Então a ideia de gestão, por exemplo, eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente conversou foi a perspectiva de construção de um organograma. Ou seja, que talvez para um administrador, para uma pessoa que entende de gestão, ele pode dizer isso é um básico, mas a gente não tem nem essa noção. Eu lembro que não tinha por exemplo, um segundo escalão para administrar o time que eu tinha, por exemplo, na época eu acho que eram umas 30, 40 pessoas e era só eu, só estava sozinho e não tinha um segundo escalão. Então, essas noções básicas, eu acho que, por incrível que pareça, ainda estamos lá.
tá? Então, olhando por exemplo, para as universidades, olhando para o mercado de uma forma geral, a grande maioria ainda está nessa primeira parte, ou seja, eu realmente sou empreendedor, eu realmente tenho que ter uma empresa, meu escritório é uma empresa, né? Então, mas eu entendo perfeitamente, apesar de ter muita gente ainda nessa primeira parte, já tem alguém, já tem alguns que estão lá na frente, e eles estão se destacando É, facilmente. e empreender tá na moda, eu costumo dizer. Eu lembro que há um tempo atrás, todo mundo queria ir já para concurso. Vou fazer 37 anos, então eu vi esse movimento assim, no meu final do meu ensino médio para a universidade. E aí, de uma hora para outra, empreender passou a ser algo sedutor, sensual. E não é para todo mundo. Não é, Bem como também está para concurso ou ser não é. concursado não é para todo mundo. Se eu fosse concursado, eu tinha morrido de uma úlcera já há muito tempo. É, Dois. é, Dois. perfeitamente. E aí, assim, é entender se eu tenho esse perfil É para um verdade. mercado complexo, se eu tenho um perfil para empreender naquele segmento. Às vezes é melhor ser um bom funcionário, um bom executivo, Pô, realizar o né? intraempreendedorismo, né? Ou seja, dentro da empresa Que você tá fazer. tudo certo Tá tudo também. certo, é Então, verdade. de fato, são escolhas mais inteligentes. Eu queria que você, dentro da lógica, né, a gente tem, então, esses dois cenários, vamos dizer assim, né, de audiência. O cidadão que está ainda realmente engatinhando e aquele que está mais avançado e alguns no meio termo, né? Eu, eu lembro que uma das coisas que a gente começou a falar lá atrás, que era uma das minhas dores, e é uma dor, inclusive, de muitos advogados, era a gestão de tempo. Você vai lembrar, era uma discussão interessante, gestão de tempo, você chegou até a fazer um curso sobre isso. Aí já tem gestão de tempo, gestão de processo, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira, Tome gestão, gestão. gestão. Mas eu queria que você conceituasse, trouxesse uma ideia bem bacana com relação a isso. Qual é a sua visão com relação à gestão? Tanto conceitualmente quanto a importância dela, né? Você já falou já em vários momentos, mas deixasse isso bem consolidado. Ou seja, qual a ideia que você tem com relação a isso? Perfeito. Pode esticar o tempo aí que Agora, agora agora, tá agora. 14 MBAs aqui, dando uma fala só falando. Gestão nada mais é do que uma sistematização de estruturas, organismos, de uma forma lógica e convergente. Eu acho que as pessoas precisam ter gestão em tudo na sua vida, né? Seja gestão financeira, pessoal, gestão. Tem uma frase muito legal que fala que as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam porque elas não planejam. Né? E eu Até sou. o fracasso tem que ser planejado. Elas fracassam porque, assim, é síndrome de Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando, Vai levando, levando, é levando. verdade. E termina que, enfim, pra quem acha que quem não tem um lugar certo, qualquer lugar serve, né? E aí eu costumo dizer que tudo tem que ser muito intencional na gestão. Então, e isso é muito interessante porque não existe um fiel da balança com relação a isso. Assim, o Grupo Scope poderia ter hoje, sei lá, uma quantidade maior ou menor de clientes. Eu poderia hoje ter um posicionamento menor, diferente, na verdade, né? Perdão. Eu poderia hoje atender muito mais projetos de menor ticket e ter um giro um pouco maior, ou ser uma boutique zona e atender só 5, 6, só comigo. Mas aí, quando a gente fala de gestão, o primeiro passo é entender um pouco acerca de propósito. E aí, assim, eu achava que isso era papo de rico. Que dinheiro era consequência, mas na verdade não é. Não que eu tenha enricado, mas isso não é. Eu acho que quando a gente tem um propósito muito claro, a gente consegue ir além com muita qualidade. E aí eu costumo dizer que são duas coisas. É propósito claro e aguentar o processo. Porque, assim, o propósito é algo massa. Poxa, eu tenho um propósito muito forte de... A minha ideia, enquanto empreendedor, é melhorar o meu mercado local. É trazer mais profissionalismo para a gestão da cidade que eu nasci. E aí depois vislumbrar outros horizontes aí. Mas, assim, poxa, que a gente tem tanta gente bacana, tanta empresa bacana. E hoje o nosso trabalho é muito esse. É de gerar um pouco, né, de transformação dentro dessas empresas. Então, gestão primeiramente passa por propósito. E depois é trilhar um caminho organizado e sistematizado para chegar lá. Porque o propósito, na verdade, eu preciso ter alguns marcos ao final de uma caminhada. E aí é onde normalmente empresários, advogados e qualquer pessoa, na verdade, padece. Que é a questão do processo. Então, assim, muitas coisas não são fáceis, de forma alguma, assim. Sendo fácil, sendo difícil, no final você vai ter um resultado, né? Na nossa vida.
E aí o propósito ele fala muito sobre o legado que eu quero deixar. Assim, quando as pessoas pensarem em Stefano, no Grupo Scobo, o que é que elas pensam, né? Como é que a gente contribuiu com a sociedade nesse momento que a gente passou aí empreendendo, ou nessa vida que a gente tá aqui, né? Que a gente não sabe quando é que vai ter fim. E o processo é aguentar, os, colher os bons frutos e aguentar, de fato, o tranco, né? Nesse cenário. Então, eu entendo que gestão é isso. Princípios básicos, né? Posicionamento, onde eu quero chegar, visão, processo e indicador, que vai me mostrar em qual medida eu estou acertando ou não. E aí, mais uma vez, quando eu olho para o número, eu calibro minha visão, eu crio novos processos, olho para o indicador. Então, é sempre estar olhando para o retrovisor, um pouco, para identificar o que é que já foi caminhado, olhar para o para-brisa, onde eu quero chegar, né? E empurrar o pé no acelerador. Eu vou fazer Ou frear, ou talvez. frear, talvez, exatamente. Você falando aí, eu fiquei refletindo sobre o seguinte. Primeiro, com a minha rodagem já, né, 20 Uhum. anos nessa história, e se eu for colocar o início mesmo lá atrás, quando criança, que você já colocou aí dessa verve empreendedora, eu vejo muito claramente propósito. Né? Ou seja, eu sei o que eu quero, como eu quero ser lembrado. Mas você falou uma coisa que realmente é complicada, que é o processo. Né? Isso é o dia a dia que vai gerando elementos positivos, elementos negativos, mas é exatamente esse dia a dia, né? Tem um vídeo, não sei, falando exatamente, por exemplo, do propósito e do processo de um atleta. E aí o cara bota o vídeo acelerado e mostra que é só acordar, treinar, dormir, acordar, treinar, dormir, acordar, treinar, dormir, para no final ter aquele ápice de uma medalha. Durante 10 mil dias, já vi 10 do mil cara. dias e você lá, pô, e aí você vê, aí você se coloca, poxa, então é muito bacana isso porque, óbvio, né? A gente tá aqui, tá na passagem, sabe que tem que entregar um legado, sabe da importância do propósito, mas realmente é essa repetição, que requer inclusive uma soft skill que eu tenho muita dificuldade, que é disciplina, né? Que é foco, que é construção, mas é muito bacana isso. Então, Eu tava falando com o Thiago Eugênio, você conhece também, aham. esses dias. Ele divide comigo a bancada no programa. E ele, entre antes dos bastidores falando, ele dizendo, Tef, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado minimamente alinhado. Não é o cara acertou o centro do alvo, mas que foi ali, minimamente alinhado. E que perseverou, que deu errado. Eu não conheço ninguém. Aí eu disse, esse bicho tá mentindo. Aí eu comecei a refletir. Eu digo, quem é o cara que eu conheço? Que, tipo assim, trabalhava dentro de premissas corretas, Aham. né? Assim, corretas que eu digo assim, tinha um público-alvo minimamente bacana, um processo não era perfeito, mas era Ia organizadinho, lá, tal. gerenciava minimamente o time com qualidade, se comunicava bem, etc. Eu não conheço ninguém. Então, assim, o poder da disciplina, da consistência e da constância é algo incrível. Impressionante. Incrível, assim, pessoas, Transformador, né? pessoas disciplinadas vencem muito as talentosas, muito. Porque, assim, você falou um pouco do esporte, né? O esporte ensina pra cacete. É. Muito, 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 muito. Voltei a correr esse ano, em fevereiro. Corri 2.700, meu primeiro treino. Né? Quase infartando. E aí, eu tô correndo na faixa de 15, 16. E eu tô inscrito pra fazer 21. Se você me perguntar se ano que vem eu faço 42, depende muito da minha vontade de me preparar para tal. Aí são mais abnegações, né? Abrir mão de algumas coisas e aumentar o volume de treino, alimentação melhor, suplementação, equipamento, tudo isso. Ok. Mas se eu quiser, eu chego. Porque chega. É. Então, assim, é, quando eu digo que todo mundo chega, é que todo mundo tem a capacidade de chegar. Alguns com mais facilidade, que aí tem a questão da predisposição, Sim. e outros com menos. E aí, quem tem menos, tem que treinar um pouco mais, né? É. Isso em tudo na nossa vida. Eu tô falando de aprendizado, ambiente de trabalho, anseios de patrimônio, e tudo isso. Tudo isso. Mas, assim, invariavelmente, quem persiste chega. Essa não tenho dúvida, não. E é bacana porque realmente são etapas, né, que você coloca dentro desse processo de construção da vida, que é exatamente referente a objetivos que você colocou para chegar onde você quer chegar, né? Eu não sei o nome daquele corredor, mas ele falava exatamente. Ele dizia a coisa mais importante, eu não sei se ele fala vitamina N, alguma coisa assim, é o não.
é dizer não a muitas coisas, né? Você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que eu queria ecoar dentro ainda do elemento de gestão e aí já conectando com outra coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que, na minha visão, é um dos mais difíceis, né? Porque você só se consegue se multiplicar, né? Você falou que trabalha muito essa questão da exponencialidade, que eu acho que é um ponto bacana. Você só consegue se multiplicar quando você tem, por exemplo, no empresário, no empreendedor, uma boa gestão de time, né? De pessoas que somam aquele projeto. Sozinho você não vai para canto nenhum. Sim. Né? Você vai desde o time societário até o time final. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da gestão de time, gestão de pessoas, porque eu sei que também é um braço do Uhum. Grupo Scopo, seleção, recrutamento, Sim. motivação, etc. Porque realmente é algo que eu acho que faz diferença. Rapaz, João, eu acho que isso é o grande desafio de qualquer empresário hoje. A gente hoje tem no mercado 5 gerações, do 60 a mais ao 18 menos, né? E aí, assim, na boa, é foda gerenciar anseios dessa galera. A gente tem muitas pessoas hoje, falando com o Bruno Félix, ele disse que estava falando com a pessoa e o cara disse, meu amigo, o cara não quer mais estabilidade, o cara não quer passar um tempo aqui. Aí ele disse, e quem disse que ele tem que querer? É verdade. Então, assim, é um desafio gigante. Eu costumo dizer que gestão de pessoas, primeiramente, é você ter, antes da gestão de pessoas, é você ter um objetivo muito claro de o empresário de onde ele quer chegar. Então, o primeiro ponto é dizer, rapaz, eu quero ir para ali. E trazer pessoas que queiram, de fato, somar com você nessa pegada. Então, eu estava com um cliente nosso que ele disse, meu amigo, eu vou dobrar esse ano. E isso já está dito, eu tenho um plano, e quem está comigo vai ter que vir para dobrar, porque senão vai. Não, quem não fizer sentido, tá tudo certo também. Eu agradeço pelo tempo que passou por aqui. Então, o primeiro ponto, acho que o grande desafio e o grande ganho da gestão de pessoas é você ter uma maioria gigante do time convergente com você. E aí, as pessoas que, só retomando um pouco do nosso papo, pessoas que elas consigam ter um propósito semelhante e que elas consigam suportar o processo junto com você. Porque senão alguém invariavelmente vai espirrar o taco. E aí, assim, entre A e B, propósito, processo e resultado, A, B e C, a gente tem aí uma série de desafios, que é como é que eu retenho esse cara, como é que eu atraio pessoas com fit cultural semelhante, como é que eu desenvolvo essas pessoas em competências técnicas e comportamentais, né, hard e soft skills, como é que eu monetizo, porque às vezes a jornada é muito longa. E aí, assim, o cara fala, vou porra nenhuma, muito tempo, lá na frente quem vai colher os louros são ele, e enfim. Então tem muita questão também do perfil do empresário, de estar conseguindo fazer essa jornada com muita qualidade, desenvolvendo o time, gerando mais responsabilidade. Tudo isso dentro de uma perspectiva do negócio ser sustentável, né? Porque eu também, às vezes, não pode sair queimando caixa de uma forma absurda, sem que haja retorno. Então, assim, gestão de pessoas é o grande desafio. Tem uma pesquisa, toda vez eu me recordo quem faz, não sei se é a McKinsey ou se é a Thomson Reuters, que fala que todos os anos eles perguntam para os maiores executivos no mundo qual é o maior desafio do ano seguinte. Já tem uns 10 anos que a gente não é capital, não é aquisição do cliente, não é caixa, é gente. E aí, assim, vai piorar. Vai piorar consideravelmente. As pessoas hoje, de fato, elas precisam realmente de trabalhar com um propósito muito bem alinhado. E aí, assim, em um cenário de complexidade, eu tenho um cara que é geração Z na minha equipe, por exemplo, e aí, assim, num cenário de crescimento forte, esse cara vai apanhar. Todo mundo apanha, até o dono apanha junto. Avalia né, quem tá na linha de frente. Como é que eu trago um pouco do DNA do meu negócio ou do propósito para uma geração que não gosta muito da pressão? Então, assim, é um desafio hiper, ultra, mega complexo. Eu vou acrescentar esse desafio e também na perspectiva de gestão, eu tenho visto, né? Não sei se você está com essa mesma sensação, eu tenho visto uma avalanche de inteligências artificiais. Uma avalanche, né? Abre uma, outra, amanhã outra e tal. Então a gente saiu aquele momento de chat GPT, agora a gente tem um momento de muitas inteligências no marketing, no comercial, enfim, todo tipo. É difícil até identificar o que não Sim. o que é real, né? Dentro dessa lógica, né, eu, pelo menos no grupo, eu tenho
firmado muito a ideia de que, peraí, a gente precisa minimamente botar o pé no chão. Eu sei que é muito difícil porque é muito rápido. Mas como é que você vê, por exemplo, dentro desse cenário, né, até olhando, como é que o empresário, o empreendedor pode se posicionar dentro desse mundo? Eu queria sua opinião, porque eu sei que certeza ninguém tem, mas sua opinião com relação a esse mundo de mudanças que a inteligência artificial tem causado. Como é que você enxerga isso? Como é que você entende que, por exemplo, dentro da lógica de gestão, a gente pode botar em caixinhas isso e trabalhar internamente? Como é que Sim. você vê isso? Recentemente, Gates falou uma frase no TED que as pessoas não irão ser substituídas pela inteligência artificial, mas quem irá assumir o controle é quem sabe dominar as IAs. Eu ainda costumo dizer, João, que eu acho que na realidade que a gente vive, a gente ainda é analfabeto digital. O Bruno usa muito esse termo. Mas sim, a gente tem que olhar um pouco para esse aspecto. É, eu acho que o primeiro passo é a gente não negar o que está acontecendo. Estavam falando com um cliente meu da área de licitação, e ele falando que já existem algumas licitações trabalhando com terceirização de mão de obra médica hospitalar com IA. Então, assim, já tem editais rolando nesse sentido. E aí, assim, a gente tem dois cenários, tá? Eu fiz uma pós na Startse, em parceria com a Universidade do Porto, chamada XBA, que é um MBA de exponencialidade. E aí lá a gente vê algumas leis de futurismo, né? Porque futurismo não é... O pessoal acha que futurismo é uma bola de cristal. Existem leis, né? Então existe um cone de possibilidade que chama, que aí ele fala que como é que uma microtendência, um sinal vira uma microtendência, vira uma tendência e vira uma macrotendência, que é algo no mundo, como a gente tem hoje como IA. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma segunda lei chamada Lei de Amara. A Lei de Amara ela fala que as pessoas tendem a subestimar uma mudança disruptiva e essa Lei de Amara ela vai, em dado momento, essa curva ela cresce de uma forma exponencial e aí é quando, de fato, essa tecnologia se implanta. O que eu estou dizendo tudo isso? A gente, muitas vezes, se encanta com as perspectivas de tecnologia, de IAs e tal, e a gente acha que aquilo ali vai ser uma revolução na nossa vida, quando na verdade a gente tem que saber como utilizá-las. Tem muitas coisas que são ditas, que a gente vê hoje como tendência, que de fato, na prática, não vão se consolidar. Mas eu preciso estar pronto para isso. Então, assim, a IA, eu preciso entender como é que ela vai impactar o meu negócio. Então, não tenho dúvida que, por exemplo, se eu tenho na sua área muitas criação de teses, de petições, de recursos, invariavelmente eu vou ter IAs que já provavelmente hoje já façam isso. Mas aí como é que está depois o aspecto da revisão do ser humano pelo caminho? Então, assim, o que é que vai acontecer no mercado? Primeiramente, pessoas que consigam dominar IA, que vão ter mais tempo, ao meu ver, para pensar inovações, pensar, de fato, alguns aspectos mais de crescimento, de exponencialidade. Então, dominar a IA vai ser muito importante, mas eu acho que ela nunca vai substituir o ser humano. E nas relações humanas, no dia a dia. Nenhum IA, eu não conheço nenhum IA que consegue fazer uma boa gestão de cultura, com valores, com ritos, não tem. Fazer um bom one-on-one ali, saber se o cara de fato tem acessibilidade para um choro, para um acolhimento, ou para a hora de dar propulsão. Então, eu acho que tudo isso é muito importante se considerar. Eu acho que a IA, bem como sei lá, o Excel quando chegou, bem como a internet quando chegou, todas vão ter os seus respectivos espaços, né? Mas eu acho que nada substitui ainda realmente a relação humana, que esse é o nosso maior papel. O nosso maior recurso, realmente, essa questão interativa, emotiva, enfim. Eu me recordo muito, conversando com Marcela Cabral, tem uma pessoa bacana para depois trazer para cá, ela, e com Fred Alecrim também, com Caio Carneiro, pessoas que sempre vão para a NRF, né, lá em Nova York, que é a maior feira de varejo do mundo. E aí, todos os anos, espera-se que um tema de tecnologia seja a bola da vez. Já foi com metaverso, falou-se muito sobre metaverso. Já foi com IA, enfim. E aí, todas as vezes, qual é o ponto-chave da NRF? Gente e interação com o cliente. Foco no cliente. Que deve ser para o advogado que nos assiste também.
Eu tenho uma visão e até socializei num evento recente falando exatamente isso. Eu acho que, olhando do ponto de vista da economia, eu fiz uma analogia do ponto de vista da economia, né? O que é que a IA traz? Ela traz abundância de conhecimento técnico para o mundo, né? Que coisas que, por exemplo, a gente demorava horas para fazer, ela faz em segundos. E dentro da economia, tudo que tem de mais se desvaloriza. Sim. E o que é que vai sobrar, né? Dentro da perspectiva, os elementos essenciais humanos, a interação, a conexão, enfim, todas as coisas que são exclusivamente humanas, elas vão ficar cada vez mais escassas comparativamente e, portanto, mais valorizadas, Sim. né? Então, eu acho que vai sim sobre elevar, vamos dizer assim, o que é demasiadamente humano, ou seja, Sim. o que é ser humano de verdade. Porque fazer um trabalho manual, um técnico, não é mais do campo humano, mas interagir com vocês, tocar, conversar, sentir, acolher, são coisas que o IA não vai conseguir fazer. Eu converso com muitos empresários, tenho essa alegria na minha vida e eu pergunto para todos, bicho, se você tivesse um ótimo funcionário, engajado, comprometido, alinhado com sua cultura, pau pra toda a obra, e o trabalho dele fosse substituído por um IA, digamos, é um cara que trabalha um designer, e aí tem um IA agora que faz tudo, digamos. Você faria o que com esse cara? Todos falam, eu iria alocar esse cara em outro setor. Eu iria dar uma capacitação diferente para esse cara. Eu iria fazer com que ele aprendesse algo novo. Porque no final do dia, o que fica de fato são pessoas boas, né? Hoje em dia, as empresas de alta performance, elas contratam muito mais pelo alinhamento, e aí depois eu vejo onde é que esse cara vai estar ali dentro, né? De execução, do que propriamente pelo currículo, né? Assim, currículo hoje em dia É irrelevante. Deixa eu fazer uma época pergunta dos maias astecas e incas. para a gente começar a fechar o nosso podcast. Tem um insight que eu queria que você trouxesse para a gente, que é o seguinte: observando o caminhar do Grupo Scope, eu vi essa ideia de construção de um ecossistema de oportunidades. E eu tenho observado e fiz esse movimento, né, na perspectiva do Grupo Melo, essa necessidade, muitas vezes, de se pensar o seu negócio enquanto vários negócios, Uhum. enquanto grupo, né? Como é que você vê isso? Conta um pouco da história, né, da construção do grupo. Sim. E como é que você vê isso para a advocacia? Dá esse presente aí para a galera, para o pessoal ficar feliz e a gente sair daqui satisfeito. Massa. Bem, eu costumo dizer que eu adoro me relacionar. Então, minha bateria social é altíssima. É gigante, aquela de caminhão, bitrem. E aí eu sempre entendi que a minha empresa precisava ter isso. E eu gosto de tem um livro que fala sobre as linguagens do amor. E a minha eu descobri depois que é servir. Então, assim, estar aqui com vocês conversando, pra mim, entenda que é muito mais importante do que um abraço. Minha esposa às vezes não entende isso. Mas, enfim. O que é que eu costumo dizer? A gente criou um grupo para servir os empresários. E aí eu digo assim, eu adoro, e assim, eu falo sem nenhuma demagogia, tomar um café, bater um papo e procurar ajudar. E eu costumo dizer que, se virar negócio, ótimo. Se não virar, tá tudo certo também e vida que segue. Se eu não conseguir atender, eu vou indicar um parceiro. A gente fechou recentemente com uma empresa gigante aqui de Natal e, coincidentemente, um concorrente, na mesma época que eles não se falaram, buscou a gente também. Aí você fica, né? Diz, rapaz, 2 gigantes. Você olhando pro aspecto financeiro, você fala, dá uma dor no coração, né? Mas aí, João, eu tenho excelentes concorrentes. Excelentes. Eu tenho uns peba, que aí eu mastigo. Mas concorrente bom, eu tenho uma relação de parceria gigante. Aí eu liguei pra um. Disse, Leozinho, ó, assim. Vê se consegue atender ele. Eu indiquei você, porque eu confio. Aí eu liguei pro cara, disse, bicho, eu não posso atender por isso. Mas, velho, tem um cara tão bom quanto. E, assim, às vezes a gente tá participando de concorrência junto. Aí eu digo, você tá cotando com mais alguém? Não, eu tô cotando com fulano. Aí eu digo, rapaz, eu quero que você feche comigo. Mas se você fechar com ele, você vai ter impacto. O que é que eu tô dizendo tudo isso? Eu preciso que os empresários, cada vez mais, eles se amadureçam na gestão. Então, se eu tenho um concorrente bom, esse cara vai gerar maturidade e pode ser que esse cara fale com a outra pessoa e com outros empresários e que, invariavelmente, alguém volte. Então, assim, quando a economia
quando a gente tem uma perspectiva de maturidade na gestão, as coisas funcionam. Então, assim, nossa ideia é sempre de ajudar. Sempre de ajudar. Ajudar quem está nos assistindo, ajudar um cliente, por meio de serviços que a gente presta, né? Porque no final do dia tem que pagar os boletos, né? Os boletos sempre vencem. Mas também de suporte mútuo. Então, eu desenhei a estrutura do Grupo Escopo de uma forma que a gente possa ser um hub de soluções. Desde uma solução mais simples, como, cara, eu preciso contratar um estagiário. Isso mal paga o meu custo, mas eu ajudo o cara. E às vezes o cara fica gratíssimo. Como até fazer um plano estratégico que eu vou faturar 100, 120 mil de um projeto gigante, como nós temos alguns desses, né? E cada vez mais estamos tendo também. E aí é sempre sobre ajuda, né? E eu costumo dizer que até quando dá errado, dá certo. O cliente quer cancelar, vamos cancelar, a gente rescinde. Tenta reverter, claro, tenta compreender, mas a gente vai estar sempre para ajudar. E eu procuro trazer isso muito pro meu time. Velho, ajude. Só ajude. Assim, e eles... um ponto muito positivo que eles percebem eles veem muito isso em mim. E assim, quando às vezes eu percebo alguns over-deliveries, eu digo aí, você tem um dedo meu. Eles percebem assim que a Stefano passou 2 horas tomando um café com o cara não comprou porra nenhuma, porque não tinha necessidade, ou então no papo resolveu e eu saio felicíssimo. Então eles conseguem perceber isso. Obviamente que a gente tem um funil de vendas, a gente tem um CRM, a gente tem metas comerciais, mas o relacionamento ele sempre vai preceder a venda. E são relacionamentos genuínos. Tem clientes que não deram certo, que eu conto no amigo do cara. O cara decidiu comigo, conto com o cara, bato papo com o cara, tá tudo certo. Até às vezes os que devem, eu encontro com o povo e o povo, né, enfim. Não tem problema. Aquele negócio assim, pô, podia ter pagado, mas enfim. Então, assim, o Grupo Scope, ele criou um ecossistema para isso. E aí, todas as nossas conversas, toda a nossa comunicação é no intuito de ajudar. E eu falo isso mais uma vez, sem nenhuma demagogia. A gente tem meta, a gente tem processo de venda, a gente tem equipe, a gente tem que faturar, claro. Mas eu já entendi que o relacionamento precede. E toda a estrutura do Grupo Scope, com as unidades de educação, de consultoria e projetos, de recrutamento e seleção, a gente hoje tem produto digital, terceirizando a educação corporativa, são todas para ajudar. Porque eu sei que se eu desenvolver, se eu gerar transformação, que foi um tema que a gente trouxe várias vezes aqui, invariavelmente esse cara vai ter uma gratidão, vai falar bem de mim, ou ele vai voltar, ou vai trazer um amigo. E hoje em dia, ainda existe muito assim, um cara do nada meu WhatsApp, pum, não, porque fulano falou de você. Me pergunta quem é fulano? Não sei. Lembro. E aí, não, falou muito bem de você, tá super satisfeito, parará, parará. Aí eu, tá, mas fez um trabalho com você tem 3 anos, ainda fala bem de você. Aí eu, não, beleza. E aí eu passo pro time comercial, pro time tocar. Então, assim, esses contatos são muito, me deixa muito feliz, porque de fato é um legado que a gente entregou e conseguiu construir. Então, a concepção do grupo, de fato, é para isso. Fantástico, cara. Eu fico muito feliz. Eu também tenho. Eu acho minha linguagem é essa também, do amor, e a minha esposa também não compreende, de servir. Incompreensível. Mas no final a gente tem muito sobre isso. Eu Eu adoro acho que cozinhar. cozinhar Pra mim, também. cozinhar é linguagem nobu perfeitamente. Perfeitamente. É a mesma coisa. Então, assim, é uma entrega, né? E o serviço que a gente presta, no final das contas, impactando as empresas, esse termo é muito bacana também. Ele é isso, tá? Eu vejo, né, nessa construção muito propósito, muita entrega. E acho que no final, realmente, essa ideia do Grupo Scope é bacana demais. E sou testemunha disso, como eu já coloquei aqui. Então, meu amigo, eu vou pedir só que você faça o fechamento, faça um convite, faça uma colocação, dê uma opinião, faça o que você quiser. Agora os microfones são seus mais uma vez para você falar para nossa audiência e a gente poder encerrar nosso momento aqui com esse bate-papo bacana. Rapaz, toda vez eu me enrolo quando faz essas coisas assim. Não é nem nervosismo, porque eu não sei o que falar, mas vamos lá. João, queria agradecer mais uma vez, né? Você é um cara que é um cara mega parceiro e os nossos papos, nossos cafés, almoços são sempre muito proveitosos, né? Para conversar de tudo um pouco, né? Às vezes é pouca coisa produtiva, trabalho, mente com essa potoca que só bexiga. E isso é ótimo, né? Então, bom, assim, né? os insights vêm daí. Cara, eu costumo dizer que a gente tem que acreditar muito no que a gente faz. Muito, muito, muito. Hoje, a missão do Grupo Scope é transformar negócios, entregar resultados e realizações. E aí, assim, esses 3 verbos, transformar, entregar e realizar, eu procuro trazer isso no dia a dia para as pessoas que estão comigo. Todos os nossos valores, nenhum fala de cliente ou de fornecedor ou de funcionário. A gente tem um valor chamado cuidado com os nossos. O que é nosso? Meu amigo, é o nosso clipe,
ao nosso ambiente, ao nosso copinho de água, à nossa equipe, aos nossos clientes, enfim. E isso por meio de uma entrega de resultados, eu costumo dizer, meu amigo, se eu não transformei você, não deu certo. Transformou em alguma medida. Às vezes até teve um cliente nosso que a gente fez um planejamento estratégico que a decisão final foi fechar. Nossa, Tudo é uma é estratégia, uma né? estratégia, exatamente. E tá tudo certo também. E aí a pessoa hoje fez transição de carreira, deu tudo certo na vida dela. Então, assim, eu costumo dizer que, para quem tá nos assistindo, tenha muito forte essa questão de como você quer impactar. Mais uma vez, né? A gente vai ficando velha, vai ficando mais contemplativo das coisas. A gente tá aqui numa jornada passageira, né? Um trem-bala gigantesco. Então, o que é que as pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui, né? Qual o legado que a sua empresa vai ter ao final de um ciclo, né? Como é que as pessoas vão observar e vão lembrar dela. E aí, transformar isso por meio de processos, de fluxos e de uma forma... Porque o processo, na verdade, ele é chato. Mas o que é que o processo entrega? É a consistência. Né? Então, assim, a gente, de fato, eu creio muito nisso. Então, cara, saber onde eu quero chegar, seja um estudante que está nos assistindo, seja um advogado, seja um empresário, quem quer que seja, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, trabalhar processos que gerem consistência, e consistência não é sempre fazer certo, é mais fazer certo que errado, né? E no final você conseguir medir e chegar no final da jornada de uma forma a compreender que, putz, foi bacana, deu certo, gerei legado, impactei a vida das pessoas. Então, a minha ideia é sempre essa, de gerar impacto, né? O nosso DRE emocional é gerar impacto. Obviamente que o DRE oficial também tem que ter, né? Mas Faz a ideia parte. de fato é essa, é impactar a vida das pessoas e eu creio piamente nisso. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos, pelos insights, né? Isso realmente é o que a ideia do Juristock é essa, é fazer com que as pessoas se apresentem, né? Tragam esse conhecimento e façam realmente a diferença, impactem a vida das outras pessoas. Como eu disse já no começo, vocês acompanharam, sabem que realmente eu prometo e cumpro, né? O Stefano realmente trouxe aqui muitos insights. Quer que eu peça a vocês, curtam, compartilhem o vídeo, comentem, façam aquele movimento nas redes sociais que é muito importante para a gente. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.